Não há como negar. Estamos vivendo dias escuros. Tantas pessoas clamando por vida. O povo de Deus sentindo o peso da escuridão, da hora em que estamos vivendo. É como se houvesse um ataque total do inferno contra tudo de bom, tudo de Deus. Um colapso da moralidade mundial. Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Mari Garcia. E se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever, ativa o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. As coisas estão se invertendo, mas a Bíblia nos avisa, através do próprio Jesus Cristo, que nos últimos dias hão de ser dias sem lei, tão escuros. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. São esses os tempos que estamos vendo, o amor de muitos se esfriando, amor pelo futuro, um futuro melhor, amor pelo propósito de Deus para nossas vidas, amor pelo próximo, amor pelo projeto de Deus para a humanidade. Haverá um assalto contra a esperança no coração humano. Eu acredito que estamos vivendo tempos onde estamos vendo ser orquestrado um assalto contra tudo que tem a ver com Jesus. E é mundial, não podemos dizer que é só em nosso país, todos os povos, línguas e nações. Todo mal agora está sendo chamado de bom e todo bom sendo chamado de mal. Estamos assistindo tudo virar de ponta cabeça. E cada vez mais rápido tem sucedido todos os acontecimentos que a palavra de Deus já nos disse, bem debaixo dos nossos olhos tem se cumprido. Em todos os anos da minha vida, nunca vi tanta rapidez para a degeneração da sociedade ao redor. E tudo de maneira muito planejada. Mas desde Gênesis, a humanidade vem caminhando para a maldade. Gênesis 6:5, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. E Paulo fala para os dias atuais, lá em 2 Timóteo 3, a partir do versículo 1, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Veja como ele está descrevendo os tempos que estamos vivendo, ou seja, nos últimos dias. Sabemos que a escala para que essas coisas estejam acontecendo vai aumentar cada vez mais. A degeneração da sociedade, que hoje para nós está cada vez pior, daqui a uns tempos estará muito pior. Estará completamente impossível de conviver neste mundo, e é por isso que nós não somos desse mundo, é por isso que o mundo jaz no maligno, é por isso que precisamos nos preparar, é por isso que a trombeta vai tocar, e no dia do Senhor a ira de Deus virá sobre todos esses povos, todos esses que se desviaram de Deus durante todas as oportunidades que Deus tem dado para toda a humanidade. Nosso Deus é um Deus amoroso, é um Deus justo, é um Deus que tem paciência, por isso que Ele não faz as coisas de uma hora para outra, por isso que para Deus um dia é igual a 1000 anos, porque Deus está o tempo todo alertando o seu povo, e talvez nós estejamos falando dos últimos dias e você aí do outro lado
lado se pergunte: para que eu preciso saber disso? Eu nem sei quanto tempo falta para que termine tudo isso. Mas o próprio apóstolo Paulo já alertava naqueles dias sobre os últimos dias, e simplesmente por um único propósito: para que as pessoas estivessem se alinhando com a palavra, para que as pessoas estivessem se acertando com Deus e vivendo uma vida com Cristo Jesus. E é isso que Deus tem buscado hoje para o seu povo, que o seu povo esteja rasgando o seu coração e não as suas vestes, ou seja, que o seu arrependimento seja interior e não apenas para que os outros vejam. Deus está preocupado com o seu interior. Deus não está preocupado com a sua aparência externa, com aquilo que você tem falado nas suas redes sociais. Deus está vendo o mais íntimo do seu coração, aquilo que o mundo não consegue ver. Deus está sempre vendo o que você está sentindo. Mas a ira dele virá sobre todos esses que, mesmo diante a tantas oportunidades, diante ao evangelho pregado a todo mundo, diante a tantos milagres que Jesus realizou e realiza através de muitos discípulos, muitos enviados de Deus, nós teremos as duas testemunhas, que é um povo escolhido de Deus para pregar o evangelho, para levar milagres e maravilhas, para levar o poder do Espírito Santo, uma segunda porção do Espírito Santo de Deus. E mesmo assim, muitos ímpios não vão se desviar do pecado. Muitos não vão abrir os olhos, muitos não vão sair do seu erro. Malaquias diz lá em capítulo 2, versículo 1 assim: pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. O futuro daquele que entrega a sua vida para o Senhor Jesus, daquele que vive uma vida de humildade, daquele que vive uma vida sincera diante de Deus, sem exercer maldade, buscando sair do pecado dia após dia, é completamente o oposto daquele que vive na maldade, daquele que busca apenas aquilo que Satanás tem mostrado neste mundo, nesse sistema. Mas chegará uma hora em que a ira de Deus cairá sobre todos esses arrogantes, todos esses de coração orgulhoso, todos esses que pensam que são melhores do que Deus, que podem superar as expectativas daquilo que Deus planejou para este mundo. 2 Pedro 3, versículo 8, não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita justiça. O profeta Joel também nos alerta sobre este tempo do dia do Senhor. Ele está falando tanto para o povo de Israel naquela época, quanto profeticamente para os últimos dias. E ele cita como comparando o exército dele que vem destruindo tudo, como gafanhotos que vêm pela terra, destruindo estes arrogantes, destruindo esses orgulhosos, destruindo aqueles que têm a marca da besta em suas testas e em suas mãos direitas, como nós lemos em Apocalipse 13. Joel capítulo 2, toquem a trombeta em Sião, deem o alarme no seu santo monte, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo, é dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão, assim como a luz da aurora se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras, diante deles o fogo devora, atrás deles arde uma chama, diante deles a terra é como o jardim do Éden, atrás deles um deserto arrasado, nada lhes escapa.
Eles têm a aparência de cavalos, como cavalaria atacam galopando. Com um barulho semelhante ao de carros, saltam sobre os cumes dos montes, como um fogo crepitante que consome o restolho, como um exército poderoso em posição de combate. Diante deles, povos se contorcem angustiados, todos os ossos ficam pálidos de medo. Eles atacam como guerreiros, escalam muralhas como soldados. Todos marcham em linha reta, sem desviar-se do curso. Não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente. Avançam por entre os dardos, sem desfazer a formação. Lançam-se sobre a cidade, correm ao longo da muralha, sobem nas casas, como ladrões entram pelas janelas. Diante deles a terra treme, os céus estremecem, o sol e a lua escurecem, e as estrelas param de brilhar. O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército! Como são poderosos os que obedecem à sua ordem! Como é grande o dia do Senhor! Como será terrível! Quem poderá suportá-lo? Deus está dizendo: levante-se, povo de Deus, tenha coragem para me enfrentar, me olhe cara a cara. Olhe para o que eu tenho dito para você o tempo todo. Repare que eu tenho tido tanta paciência. Eu tenho te dado tanto tempo para voltar atrás, para me buscar, para entender a minha palavra. E você ainda está aí, se esquivando, se voltando para as coisas que eu não te indiquei, para tudo aquilo que eu te disse que não é bom para você. Reúnam-se, Igreja do Senhor, corpo de Cristo, estejam próximos um do outro, façam a minha obra. Isaías 1:18. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Nós somos o povo que vai contra tudo aquilo que o mundo diz. Nós somos o povo escolhido, a força está dentro de nós. E como filho de Deus, algo sussurra dentro de você, uma vontade enorme de levar este evangelho para frente. A verdade, a única que pode libertar, a única que pode abrir os olhos daqueles que estão caídos, daqueles que, infelizmente, não conseguiram ainda sair do calabouço, daqueles que estão trancados dentro de um quarto escuro, daqueles que não querem mais viver. É você que Deus está preparando. Não pense que você não é capaz. Não pense que você não sabe o bastante. O pouco que você tem, Deus pode te usar na grandeza dele, pois nós somos pequenos, mas o nosso Deus nos faz grande. É Ele quem nos usa da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer. Atos 2:38, Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos os quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E hoje você é esta pessoa que Deus está chamando para entrar no corpo de Cristo, e através da sua vida muitos virão para Ele. Assim como neste dia de Pentecoste, Pedro está dizendo que tantas pessoas, milhares de pessoas vieram a Cristo apenas porque sentiram o poder dentro de cada um deles que estava revestido do Espírito Santo. Você hoje é este escolhido e amanhã é você que estará nesta luta, nesta batalha. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por esta palavra, Senhor. E pedimos que o Senhor venha e traga uma porção dobrada do Teu Espírito Santo para cada um dos que estão aqui, Senhor. Cada um dos que estão necessitando, Senhor, da Tua força, da Tua coragem, do Teu poder, Senhor. Aqueles que pensam que são fracos, Senhor, que o Teu poder esteja sobre cada um deles, Pai Santo. E que possamos experimentar, Pai, do Teu Evangelho dia após dia, Senhor. Queremos ser o povo escolhido, que verá novo céu e nova terra.
Por isso, Senhor, perdoa cada um dos nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.